Uma coisa que é muito importante para mim e que é muito questionável quando a gente fala desse feminismo branco é que nem todas as lutas e nem todas as pautas, porque elas assustam. Então, o aborto assusta, e aí a gente vai vendo que esse feminismo branco ele é excludente, né? Então, a gente precisa trazer aquele feminismo para aquele 1%, né? Para que todas sejamos abarcadas pelas nossas lutas. Então, a gente precisa lutar pelo aborto? Sim, vamos lutar, mas a gente precisa também lutar por outras bandeiras, sobre inclusão, sobre linguagem, né? Uma linguagem inclusiva afasta as pessoas. Não, cabe sim dentro da nossa pauta. Porque quando a gente vai falar de revolução, a gente vai falar da revolução da classe operária. E tudo que afeta da classe operária. A gente não pode escolher assim, bom, a classe operária não vai falar sobre aborto, a classe operária não vai falar sobre construção linguística. Não, vamos falar sobre tudo, sim. A classe é o que nos une, mas há também outros elementos que nos unem também. A gente precisa entender que nós não somos uma luta excludente, muito pelo contrário. Então, primeiro é juntar as pautas das mulheres palestinas, de todas as mulheres que sofrem com estupros corretivos, mutilação genital. Todas essas pautas elas precisam entrar, como também aquelas das mulheres negras, dos homens negros, das mulheres negras não terem os seus filhos assassinados pelo Estado. Então, todas as pautas nos cabem, porque todas elas falam de trabalhadores. Me diga um trabalhador que não é afetado por todos esses quesitos aí que eu trouxe. Todos nós somos. Então, é isso, é unir as lutas, uma não exclui a outra, uma não é menor ou maior do que a outra, estamos todos juntos aqui. E fazer aquilo que, assim, é luta mesmo, é trabalho de base. A gente, infelizmente, vive num país onde o trabalho de base é feito por quem? Pela extrema-direita dentro das igrejas. Todo lugar tem uma igrejinha pequena. E aí, assim, você passa na frente das igrejinhas, elas estão discutindo, entre aspas, ideologia de gênero. Nem sabe o que estão discutindo, mas está discutindo. E aí a gente perde essas pessoas para a extrema-direita. Então, quando a gente vê aí um pobre defendendo os direitos, os privilégios da burguesia como se dele os fosse, é porque a gente perdeu lá no trabalho de base. Então, a gente precisa estar no lugar dessas igrejas, desses centros de convivência onde a extrema-direita ela dominou. E a gente sabe onde a extrema-direita domina, o que vem por aí, o próximo passo é o fascismo. Então, eu acho que é isso. É unir pautas, é falar com todas as pessoas. Às vezes a gente não quer, mas é necessário. E entender que a gente precisa construir coletivamente. Nunca vai ser só a Rebeca, nunca vai ser só o El, nunca vai ser só a Vera. Não, nosso trabalho ele é coletivo. A gente precisa entender isso para conseguirmos avançar. E aí a gente pode entrar em outras pautas também para avançar a revolução. Às vezes eu brinco com uma amiga minha e falo assim, cara, uma guilhotina aqui cairia muito bem nessa situação, resolveria muitos problemas. Mas é entender que é isso, a gente luta como uma unidade contra os outros. E quem é aquele outro? É a burguesia que quer defender o seu privilégio em cima da nossa exploração. A Rebeca disse tudo. Eu queria lembrar só que agora, nessa sexta-feira, é o 8 de março, ele é o Dia Internacional de Luta da Mulher Trabalhadora, e ele é um dia de luta das mulheres da classe trabalhadora, das mulheres brancas pobres da classe trabalhadora, das mulheres negras pobres da classe trabalhadora, das mulheres trans pobres da classe trabalhadora. A nossa luta ela é uma luta que tem gênero, raça, classe. É uma luta que tem um inimigo, e esse inimigo ele não é individual, né? Nós estamos num contexto do capitalismo onde o identitarismo ele tomou conta também das lutas de uma forma onde o meu inimigo é o meu coleguinha aqui do lado, né? E às vezes o meu coleguinha aqui do lado tem a cor da minha pele, tem o meu gênero, tem a minha orientação sexual. E é tão oprimido e explorado quanto eu, mas ele não se enxerga assim. Exatamente por isso que a Rebeca falou muito bem. Então, o 8 de março ele é um Dia Internacional de Luta das Mulheres Trabalhadoras, mas os homens da classe trabalhadora precisam também estar presentes nesse ato, que vai acontecer em várias cidades, estados do Brasil e do mundo, né? Porque o capitalismo, inclusive, se apropriou. A Globo vai fazer o especial dela de 8 de março.
né, e vai colocar tudo no campo do feminismo liberal. Exatamente, todos somos iguais. Opa, nós somos iguais enquanto classe. Enquanto classe, nós somos oprimidos e explorados. É isso que nos une, mas nós somos diferentes, principalmente da classe dominante. Outra coisa que eu queria lembrar nessa minha fala final é que também nesse mês tem uma outra data importante, que não tem a mesma relevância do 8 de março ainda, mas é tão importante quanto. É o 21 de março, o Dia Internacional de Eliminação do Racismo. Essa data não existe por acaso, apesar de ser uma data institucional feita organizada pela ONU, né? Porque a ONU faz isso, ela gosta de ficar institucionalizando as nossas lutas para ficar tudo no campo da limitação capitalista. Mas essa data ela é importante porque ela lembra o massacre de Shelbyville, né? Uma das coisas mais hediondas que aconteceu na história do apartheid lá na África do Sul, quando negros, que naquela época viviam um regime da segregação racial construída pelos brancos burgueses, racistas e capitalistas, eles marcham contra as leis de passe que limitavam a vida deles ali, e eles são massacrados pela polícia do governo sul-africano branco racista. Então, essa data ela é muito importante. Por quê? Porque as opressões combinadas no sistema capitalista, elas atingem toda a classe trabalhadora. É isso que a Rebeca falou. Atingem as mulheres brancas pobres da classe trabalhadora também, porque elas são jogadas contra o homem negro da classe trabalhadora, porque elas são jogadas contra a mulher negra da classe trabalhadora. Então, as opressões, elas combinadas com a exploração, elas atingem o conjunto da classe trabalhadora. Por isso que a luta, ela é do conjunto da classe trabalhadora com os setores oprimidos. E nos organizar em movimentos como Vivas, como o Movimento Mulheres em Luta, como o Movimento Nacional Quilombo Raça e Classe, ou em partidos como o PSTU, que é o Partido do Socialismo, é muito importante para a gente conseguir avançar no trabalho de base e na consciência de classe.